Autoscaling, escalabilidade automática. Esse serviço vai aumentar ou diminuir a quantidade das instâncias EC2 para atender a demanda. Aumentar e diminuir a quantidade é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. É isso que o autoscaling faz. Também existe outro tipo de escalabilidade, que é a escalabilidade vertical, que ao invés de aumentar e diminuir a quantidade, ele aumentaria a capacidade de uma instância que já existe. Então imagine uma instância T2 Micro que tem 1 vCPU e 1 GB de memória. Não está dando conta, é insuficiente. Escalabilidade vertical seria alterar o tipo dessa instância para uma T2 Medium com mais CPU, com mais memória RAM. O autoscaling não faz isso. O Autoscaling Group é onde a gente configura o nosso autoscaling. Então passamos informações como o modelo de inicialização, que nada mais é do que o esqueleto daquela instância que vai ser provisionada por ele. Então qual AMI vai utilizar, qual o tipo da instância, qual o Security Group. Aqui definimos também o mínimo, o desejado e o máximo de instâncias que o autoscaling pode provisionar. Por que isso? Se uma instância vai ser provisionada ou encerrada, precisa de um critério para isso. É o que a gente chama de políticas de escalabilidade para provisionar e as políticas de encerramento na hora de encerrar uma instância. Então, um exemplo de política de escalabilidade seria o uso de CPU. Então, imagine o seguinte: caso o uso de CPU seja superior a 80% por mais de 3 minutos, provisione uma instância. Seria um exemplo de política de escalabilidade que eu posso definir aqui. E para encerrar, o inverso também vale, né? Então, caso o uso de CPU seja inferior a 30% por mais de 2 minutos, encerre uma instância. Então, tá aí a importância de definir o mínimo. Porque imagine que o nosso site está de madrugada, então são poucos acessos, é natural que isso aconteça. Então, dependendo da política de encerramento, se o meu uso de CPU está em 15, 20%, é para ele encerrar uma instância. Mas e se ele já tiver encerrado todas e tiver na última? Se ele encerrar essa daqui, eu fico offline e ninguém vai conseguir acessar o site. Por isso é importante definir o mínimo. Normalmente a gente coloca duas. Mínimo 2, uma instância em cada Z, multi-AZ, para garantir alta disponibilidade. E o máximo, por que é importante? Lembrem daquela questão do ataque DDoS, né, que falamos no módulo de segurança. Então, ataque DDoS são várias solicitações chegando ao mesmo tempo nesse balanceador de carga. Ele vai jogar isso nas instâncias. Então, o uso de CPU vai lá para cima, então 80%, 90%, e dependendo da política de escalabilidade, o autoscaler vai começar a provisionar instâncias. Porque para ele não consegue diferenciar, né, se aquilo são solicitações legítimas ou não. Ele vai pensar que tem muita gente acessando o site e ele vai provisionar mais instâncias para atender essa demanda. Então, por isso eu vou definir o máximo, para nos proteger contra esse tipo de ataque. Né? Senão ele iria continuar provisionando instâncias a rodo para tentar ganhar desse ataque DDoS na força, né? Na força do braço, seria um quebra de braço literalmente, né? Então o ataque DDoS continuaria mandando solicitação, acho que ele provisionando instâncias infinitamente. E no final do mês, a surpresinha no cartão, né? Você rodou 20 instâncias EC2 durante X horas, sairia bem caro. Para mitigar ataque DDoS, não é autoscaling, não é na força bruta. A gente não ganha de uma força bruta com força bruta. Então, para isso é outro serviço, também já exploramos, que seria o Shield. O autoscaling é para provisionar a instância EC2 conforme a demanda, adicionando e removendo com base nas políticas que definimos no Autoscale Group. Aqui eu separei uma questão para entendermos como isso cai no exame. Então diz o seguinte: uma empresa implantou um aplicativo em uma instância EC2 e esse aplicativo funcionou como esperado por 6 meses. Na semana passada, os usuários relataram problemas de latência. Um administrador de sistemas descobriu que a utilização de CPU estava em 100% durante o horário comercial. A empresa quer uma solução escalável para atender a demanda. Qual serviço ou recurso da AWS a empresa deve usar para lidar com a carga de seu aplicativo durante períodos de alta demanda? Massa! Nesse momento, você faz uma pausa, pensa na resposta e daqui a pouco eu volto e revelo o gabarito. E a resposta, letra A, grupos de autoscaling. Como eu havia dito, é aqui que a gente configura todo o nosso autoscaling, né? Toda a nossa escalabilidade automática. O mínimo, o máximo, os critérios para provisionar, para encerrar uma instância,
o modelo de inicialização, né, como essa instância vai se parecer, é Linux, é Windows, enfim. Com o autoscaling, a gente pode, por exemplo, determinar que caso o uso de CPU seja superior a 80%, por mais de 3 minutos, vai provisionar mais uma instância. E de repente eu tenho um balanceador de carga na frente, distribuindo o tráfego entre essas instâncias, e a gente evita, por exemplo, esse cenário de latência devido a alto uso de CPU, porque a gente não vai mais chegar em 100%.